Salve, salve, tricolores sem fronteiras! Estamos aqui para falar mais um episódio triste da nossa história aí, né? Mais uma final que perdemos, né? Agora no Sul-Americana. Vamos falar um pouquinho mais desse jogo aí, ver o que de errado aconteceu, o que nós temos para fazer. Enfim, estou com o Brunão hoje aí, o Doglão, e vamos falar mais desse jogo aí, dessa final aí. Boa tarde, meus amigos. Se é que... boa tarde, né? Pois é, difícil, cara, é difícil. Eu já vou começar o momento revolta aqui, porque eu até tuitei bastante sobre isso essa madrugada, que quando foi, não é querer ser engenheiro de obra pronta, mas deu uns 10 minutos de jogo e eu já pensei, vai perder. Porque um time que entra numa final tocando para trás, o Independente Del Valle, que não tem nenhum time, né? Vamos colocar as coisas nos lugares, né? O Independente Del Valle não é nenhum, né? Nenhum time fora de série que, nossa, vai ter que ser realmente muito estudado. É um time que joga com aproximação e um corredor do lado, que é esqueci o nome dele agora, que é o que joga na lateral lá, que de repente ele vira um atacante que sai ali pela ponta e abre do outro lado. Não tem... Assim, o Rogério falou que estudou esse time no avião durante 2 semanas, e não, porque... Estudou bem mal, né? Então, assim... E outra coisa, é tudo errado desde o técnico, né? Você começar a diretoria e tal, que é um outro assunto, mas assim, focando no jogo, é desde o técnico até o atacante, cara. Porque, assim, o técnico ele precisava entrar ali com umas linhas muito mais compactas, porque o Independente Del Valle ele fez tudo que ele quis no jogo. Tudo. Sim. Ele tocou no meio, ele pensou, e é impressionante como todo jogador de meio de campo que joga contra o São Paulo tem muita facilidade, né, de chutar no gol, porque ninguém marca, né? Então, se o Felipe Alves não tivesse pego aquela bola, era outro gol de fora da área. Então, assim, o Rogério não sabe disso? Desculpa, mas ele não sabe disso. Agora, focar nos jogadores, só finalizando rapidinho, Fabião, focar nos jogadores é falta de vergonha na cara de todos eles, cara. Desculpa, um time que joga uma final, que sabe todas as dificuldades que os torcedores tiveram para chegar naquele estádio, e ninguém marca pressão, todo mundo fica olhando, Diego Costa e Léo andando para trás, correndo para trás. Sabe, é muita coisa errada, cara. É muita coisa que vai desde a falta de vontade até uma preparação melhor para um jogo desse, cara. Cara, é uma coisa que já veio de alguns jogos, né? A gente sempre tá falando aí, já tem desde que a gente começou o canal, é que a gente fala assim que a marcação do São Paulo, meio campo do São Paulo é praticamente nulo, né, cara? Ninguém marca ali, ninguém ou dá um bote errado. A liberdade que o outro time tem de chegar no nosso ataque é impressionante, cara. É impressionante, cara. Ninguém marca ali, falta uma marcação, o Pablo Maia perdido. Também não sei se estoura só nele também, o Nestor também. O Pablo Maia entrou em campo? Que eu nem vi o narrador falar o nome dele, cara. O volante do time. Eu acho que é muita molecada também ainda para jogo desse tipo também, né, cara? Exatamente. Isso também, né? Acho que falta ainda uma certa experiência ainda no time, no elenco, para nessas horas aí te colocar esses caras, né, pô? E depender só da molecada, né? E nosso zagueiro é o moleque de Cotia, né? Que vinha bem, que é o Diego, né, pô? Então, assim, eu acho que ele sentiu também. Mal. Minha nossa. Acho que ele sentiu também. Enfim, acho que foi todo o time, né? Não teve um que se destacou. Só o goleiro, cara. Eu acho que o único que se salvou um pouquinho foi o Felipe Alves. O Felipe Alves, aí que fez algumas 2 ou 3 defesas lá. Que gol era defensável também, né? Pelo menos um deles era defensável. Para mim foi falha dele também. O segundo, acho que não, mas o primeiro, talvez. Ali é porque a bola cruzada foi queimar-roupa, cara. Passou embaixo da mão dele ali, não... Se fosse um goleiro bom, fosse um goleiro grande, time grande, teria pego. Que decide, não, isso sim. Mas aí, Douglas, e você, cara? Para mim, esse Independente Del Valle não passa para as quartas de final do Campeonato Paulista. É um time ruim, é horroroso. E o São Paulo foi lá e perdeu para um time horroroso, igual perdeu para o Mirassol, igual perdeu para o São Caetano, igual perdeu para o Avaí, na Copa do Brasil, para a Colón, Defensa e Justiça. Perdeu para um time de bosta pequeno. É isso.
sem jogar nada. Sem jogar absolutamente nada. Aí você joga as outras 2 partidas que antecedem o jogo com o Rafinha, né, que ajudando na marcação e compondo ali o terceiro zagueiro. Aí você vai para uma final com os caras que são rápidos Mudou pelas pontas, tudo. você coloca o Vinícius, que não sabe marcar, né, e quando ataca é horroroso. Aí você fala, o Rogério não tem culpa que ele não entra em campo. Como que ele não tem culpa? Pra caralho. Se ele treina a porra do time. Ele jogou 2 partidas antes com o Rafinha, que deu certo, ganhou os 2 jogos, ganhou bem. Continuava, aí você vai e coloca... Cara? Hã? Continuava, exato, então. Aí você vai e coloca aquele negócio. O time que tá ganhando, você não mexe, velho. Você não muda o time que tá ganhando. Mais um time como o São Paulo. Não, a gente conhece o Rogério, pô. Sabe que ele gosta de inventar, fazer as coisas dele assim, inesperadamente. Então, pô, isso poderia acontecer. Teve um jogo o 4-4-2 que a gente estava jogando antes, com o Rafinha, que jogava no 4-4-2. Aí o Igor Vinícius jogava no 3-5-2. Ontem foi em 4-4-2. Por que ele colocou o Igor Vinícius? Você estava com o Rafinha. De novo, cara. De novo, essas mudanças que... você sabe o quanto eu defendo o Rogério, mas, cara, é umas coisas assim que eu também não consigo entender, cara. Eu não consigo entender. Esse ano a gente teve um jogo... Esse ano a gente teve um jogo contra o inimigo nosso. A gente estava ganhando o primeiro tempo na casa deles de 1-0. Foi. Jogando muito. Foi um dos melhores primeiros tempos que São Paulo fez no ano, inclusive. Chegou no segundo tempo, o que aconteceu? Completamente. Ele fez algo que mexeu nenhum técnico... Fez 3 substituições. Acabou não perdemos, por sorte. Aí ontem, o time não jogando absolutamente nada, ele volta para o segundo tempo, ele vai fazer uma mudança com 20, 23 minutos do segundo tempo. Essas coisas que você espera? Tomando 2-0. Essas coisas que não dá para entender, cara. Aí você vai e coloca o Igor Gomes. Você está esperando o quê com o Igor Gomes entrando em campo? Não, Numa final, perdendo. Não, entrou o Igor Gomes e Éder, né? Éder. Para ter uma noção do quão grave a situação estava ontem, a melhor chance que a gente teve foi do Éder. A grande ironia, que foi uma cabeçada que ele deu, meio que cruzada, e o goleiro teve que realmente fazer um esforço ali para pegar a bola. Mas eu não estou falando isso como mérito. Eu estou falando no nível que o São Paulo se encontra hoje. Porque, assim, o Rogério, ele foi encontrar, digamos, aí entre aspas, uma maneira de jogar no final do ano, que é o Alisson aberto de um lado, o Patrick do outro, e o time só cruza, porque não tem o meio de campo. Até aí não dá para culpar ele, mas beleza. Mas, assim, qualquer técnico adversário, ele olha aquilo e fala, bota 2 caras ali para fechar a lateral, coloca os zagueiros no meio do Caleri e acabou. Morreu o time. É fácil. Cara. Entendeu? Não tem uma triangulação, não tem nada, cara. E aí é culpa dele também e culpa da diretoria que não consegue montar um time decente, cara. Tanto é que a gente falava, né? Sul-Americana. O gol do São Paulo é sempre bola batida, cara. Não tem uma jogada trabalhada, não tinha uma tabelinha. É sempre bola que sobra ali, faz o gol, o goleiro dá um rebote, ou bola cruzada, a bola espirra e sobra para alguém. Não tem gol de bola trabalhada, cara. Não tem. Dificilmente a gente vai ver um gol do São Paulo assim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, principalmente para você, Bruno. Você falou, a diretoria não consegue montar um time competitivo. Você vai montar um time competitivo para jogar Sul-Americano? Não, exatamente. Pegando esse gancho da sua pergunta, Bruno, eu entro em outro ponto aí, que é assim, o São Paulo se apequenou de tal forma que hoje a gente está pior que o Independente Del Valle, que é um time que foi montado há pouco tempo e que tem uma estratégia de jogo e tal, que já tem alguns anos, é uma forma deles de montar o time, que eu acho louvável, mas assim, aquela jogada do segundo gol do Del Valle, quanto tempo que o São Paulo não faz uma jogada daquela? Pois é. Para você ver o nível que o São Paulo chegou, cara. A gente escolheu a competição dos fracassados, né? Porque, assim, a Sul-Americana é a competição dos que não se classificam para nada. A nossa Copa do Mundo. Não, e a gente não conseguiu ganhar a competição dos fracassados, cara. É esse a premiação para quem não consegue avançar na Libertadores e para quem não é rebaixado no Brasileiro. É isso. Exatamente. É tipo, por exemplo, aqui a Europa League. Cara, ninguém dá atenção para a Europa League. Porque é dos caras que saem da Liga dos Campeões. Ninguém fala. Mas eu vou falar. É a mesma coisa, cara. Eu sei que no contexto geral é um título pequeno,
mas para nós ia valer muita coisa. Não, Cara. sim, Ia valer Fabião, muita coisa. sim, tinha Porque que ganhar, cara. era o nosso ano, o ano que vem, estava se baseando nesse torneio, cara, porque nós perdemos faturamento, dinheiro com a premiação, perdemos Sim. uma vaga na Libertadores, que geraria receita para o ano que vem. E, cara, o time vai ser outro agora para o ano que vem, cara. Recopa e a outra do Japão lá também, né? A E Suruga, também né? tem a possibilidade de entrar também. Pois é, então. Aí agora a gente vai ter que ficar aí com esse time aí ou até pior, né? Porque Não, alguns vão sair. aí pegando o gancho aí, Fabiano, o que você está comentando, a gente tem outro problema, né? Porque assim, a gente vai ter que ter uma debandada de jogador, porque a gente não vai ter dinheiro para pagar. Esses contratos que o Casares fez com o City aí, esquece, cara, não vai ter dinheiro para comprar esses caras. Entendeu? Eu nem sei se Então merece difícil, também. cara. Talvez difícil. o Ferrarese mereça. É. Talvez. É complicado demais. A nossa sorte, entre aspas, é que está acabando o contrato do Éder, né? Que já tira um peso aí. O Miranda não sei se vai ficar também, Rafinha também, que tá para. Não sei se eles vão ficar. Bom, muda cara, tudo, né, cara? Muda tudo. Mas Se eu tivesse... acho assim. Vamos ver como que vai ser ano que vem aí, porque as receitas vão ser bem menores, né? Vai ser igual esse ano, cara. Vai ser igual esse ano. E tentar ver se a gente consegue alguma coisa no brasileiro, que eu acho que também é muito difícil, por causa do final de feira agora, né, cara? Muito o difícil, ânimo tá lá embaixo. Assim, faltam 10 rodadas, 30 pontos, não é isso? A nossa sorte, cara, é que nós ganhamos os últimos 2 jogos, cara. Que deu uma descolada com certeza, ali. Porque se tivesse empatado 1 ou 2 ali, Cara, se tivesse perdido do Ceará, empatado com o Avaí no pior cenário, esquece, era caminho para rebaixamento, cara. Que essa galera aí ia entrar num parafuso psicológico aí, cara. Já tá entrando, né? Já vai entrar, cara, com certeza. A gente não vamos esperar muita coisa, não. Vocês viram a entrevista do Luciano no final do jogo? Não vi. Vi, cara, pedindo desculpa. É aquela coisa, né? Eu venho aqui dar a cara a tapa, porque não sei o quê. Meu irmão, por que você não jogou bola? Você ficou escondido falando. Ficou escondido. Jogou nada. Mas aí é o que eu falo, Douglão. Ele faz a função ali, digamos, do meia. E, cara, o Rogério vê que não funciona, cara. Tira o cara, faz alguma. Coloca o Rodriguinho, alguém para correr, fazer qualquer coisa, cara. Pô, põe um Galopo, cara, sei lá, põe esse cara que custou tão caro, porra. Pois é, cara. Esse cara custou tão caro para não jogar? Pô. Mas tem que colocar o Igor Gomes, que não renovou o contrato e pode assinar pré-contrato com outro grande já, então tem que colocar ele para ver se alguém leva embora. São essas coisas que dá de graça. São essas coisas que não dá para entender no Rogério, cara. E assim, tem outra coisa também. Agora, voltando de novo no Rogério aí, cara, essa historinha dele de vou ficar para o ano que vem ou não, cara, é você que não quer ficar? Ou o que é? Ele vem na entrevista e fala, vamos conversar. Cara, não acabou a temporada ainda. Já tem 10 rodadas do Brasileiro, cara. Não e mais de um ano de contrato. Cara, sabe? Isso, sabe que mostra isso aí? É um barco sem comando, filho. Agora, cara, porque assim, os jogadores que estão lá, eles pensam, pô, o técnico a gente não sabe se vai ficar. Não sabe. Não tem segurança nenhuma. Aí perdemos a Sul-Americana, que era o jogo da década. Cara, é muito difícil. Em vez de ele pegar, ter pulso firme e falar, eu quero ficar, a gente vai tentar a pré-Libertadores, é isso mesmo. Cara, é pulso firme. Não adianta vir agora e ficar, não sei se eu vou ficar. Criar mais um problema pro clube, eu acho que ele mais falou isso aí devido àquela outra declaração dele que deu no passado lá, falando assim, se perder a Sul-Americana, pode me demitir, que ele não pode tirar até minha multa. Eu acho que tem a ver com essa parte que ele falou aqui umas 3, 4 semanas atrás. Aí, né? Desnecessário, né? Também. Pois é, não era um momento para falar isso, né? Pois é. Então, por isso que perguntaram isso para ele também, né? Perguntaram para ele devido a essa pergunta, essa resposta que ele deu aquele tempo atrás. Ó. Pois é. Com certeza. E aí o repórter perguntou para o Patrick ontem, vocês acham que a bola queimou no pé? E ele ficou todo meio que irritado. Não acho que foi porque a bola queimou. Não foi, Patrick, que a bola queimou no pé. É só porque vocês só sabem tocar para trás, cara. Quando a bola chega em vocês, dá vontade de falar para ele. Aí vocês só sabem tocar para trás. Cara. E aí é complicado, cara. Pro ano que vem, assim, eu acho... Já falei isso para vocês uns tempos atrás. Cara, tem que fazer uma reestruturação. Eu sei que isso não é do dia para o outro, né? que tem contratos, cara, mas é o time do São Paulo não tem time, não tem brilho, cara, não tem Liga de Campeão, cara.
Não tem, não adianta. E olha que o Rogério ganhar, cara. E olha que o Rogério ainda recuperou bastante isso, mas assim, ainda precisa de uns caras ali para colocar o time numa posição Você de, tem, vamos você entrar vê e um acabar ou com o outro jogo, assim sabe? que luta, que tenta alguma coisa, apesar de ontem não aconteceu nada, né? Nem esses aí que eu acho que tem esse brilho. Cara, tem que mudar esse espírito, tem que mudar. Eu acho que tem que mudar tudo, cara, desde a comissão técnica até jogadores, a diretoria não dá para mudar, enfim, o presidente não dá para mudar, mas cara, tem que mudar muita coisa no São Paulo, muita coisa, porque estamos ficando muito para trás. É nítido isso e é muito Tá, cara, preocupante. muito para trás. E outra coisa, o fundo do poço ainda não chegou. Pode estar ainda mais embaixo ainda, viu? Então, se continuar nessa pegada aí, cara, tá muito complicado. E olha, o nosso ano praticamente acabou, né? Nosso ano acabou. E Agora aí é final-cheira, né? agora a gente tem mais um ano horroroso e medíocre, porque a gente escolheu uma competição que era a salvação do time e nem isso a gente conseguiu, né? Então, mais um ano aí e o ano que vem vai ser do mesmo jeito, né? É isso que deu elenco curto, né? Que nós tivemos que poupar o time no brasileiro. Agora a gente já postou tudo na Sul-Americana, na Copa do Brasil. Agora sobrou brasileiro que a gente não estava nem aí, né? Só que estamos aí quantos pontos atrás do sexto colocado? 7, 8 pontos, faltando quantas rodadas? Exatamente. 10 8 rodadas. rodadas? Dá, 10 dá para rodadas? tirar? Dá para tirar. Mas assim, Tá bom, pensando mas, ô nesse time, Brunão, Fabião. nesse ânimo que a gente está agora, Exato. a gente tem que preocupar mais com quem está vindo atrás. Dá para tirar, mas a gente enfrenta quem ainda? Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. O Flamengo já foi. Flamengo já foi no segundo Flamengo turno? Já. Perdeu foi, em casa. É verdade. Reserva dele. É verdade. Aí você tem Atlético Não, Mineiro. tem o Fluminense aqui no Rio, Inter, o Inter em casa, né? no Morumbi. Pois é. Você não tá aí com essas 10 rodadas para jogar contra Cuiabá, contra Juventude. Você vai pegar os times grandes que tá na frente. Pois é. Esse é o ponto. É complicado. É complicado, meus amigos. Olha, e A gente falar. não vai ter nem um confronto direto, né? Se tivesse um confronto direto, acho que com o Galo, acho que tem confronto direto aí, mas sei lá, eles ganharam ontem também, né? Deu uma descolada aí também. Estão voltando, parece aí a jogar bem, pelo que eu vi os comentários. Mas eu queria falar também pro torcedor, cara. O torcedor que foi lá em Córdoba e que esses covardes, esses jogadores e diretoria, etc., que não pensam nesses torcedores, porque assim, jogar da forma que foi ontem, para eles foi mais um jogo normal, né? O Rogério vem na coletiva e fala assim: jogamos abaixo do que normalmente jogamos, como se fosse mais um jogo, né? E era só a final, né? Era só não a respeitaram, final. né? Não respeitaram quem viajou cara. aí 4 dias aí, pegando estrada, pegando, né, sem dormir em hotel, dormindo na rua aí praticamente, em posto de gasolina. Pois é, e o pessoal não respeitaram nada. Que deixou de pagou, fazer coisas né? pessoais, né? Fez dívida, né, cara? Fez dívida. Dívida, né, parcelamento. É complicado, né? Meio tenso, né? É complicado, cara. Mas é esse torcedor que leva o São Paulo, né? Há anos. É a única coisa que o clube tem hoje é o torcedor. Porque e a vitória. Bom, a gente tem uma grande vitória, né? Para a gente falar aqui. A gente tem um vídeo de uma vitória, né? Que é do Casares, né? Foi o único que comemorou alguma coisa esse ano, né? Que é a reeleição dele, né? Lamentável. É essa cara do clube que a gente tem hoje. Talvez o Fábio comemore também. Viu, Bruno? O quê? Talvez o Fábio comemore também, porque ele fez uma aposta com o estagiário do grupo aqui do vídeo. E ele vai ganhar hoje uma moeda em cima desse cara aí. Que eu não vou citar o nome dele, mas é o Marcos. É o estagiário. Marcos, o nosso estagiário aí. Pois é, cara. Talvez o Fábio comemore alguma coisa também, porque pra gente tá difícil. Bom, pelo menos alguma alegria, né? Alguém tem que ser feliz, né? Tava uma expectativa, mas estava tudo perfeito, né, meus amigos? Estava torcida, vinha de 2 vitórias. Mas assim, tava me preocupando também o oba-oba, viu? Eu acho que o São Paulo fez um pouquinho de oba-oba nesse... Não só o São Paulo, mas acho que praticamente toda a torcida tava no clima de oba-oba, assim. Você via pelos posts. Eu confesso isso tava me preocupando. Não acreditava mesmo que... Eu achei que o São Paulo ia chegar... Um pouquinho da soberba assim, nessa final, assim, isso me preocupou muito, né? E deu no que deu, né, meus amigos? Entrou de salto alto.
É o São Paulo, né, cara? São Paulo sempre é assim, né? O clube que chega na final, já acha que já ganhou tudo e acontece isso que Tem aconteceu, que né? ganhar, né? O negócio é esse. Eles não entendem que precisa ganhar o último jogo, né? Hoje eu vi um post, não lembro de quem que foi, um cara falando assim, São Paulo, 17 anos foi o ano que São Paulo chegou em 2 finais. Isso mostra que estamos competitivos. Cara, eu Sim. falei assim, eu pensei, né? Falei, cara, São Paulo não pode pensar assim, cara. São Paulo é gigante, não pode pensar que chegar em 2 competições, 2 finais, que já tá bom, não tá bom, cara. É. O São Porque é Paulo isso que a tem que diretoria ganhar. vende, né, Fabião? Eles vendem isso. Pode ver toda a entrevista do Casares, ele fala disso. Fala que o time está chegando na final, que depois da gestão dele o time já chegou em 3 finais, que ganhou um título. Pô, mas, cara, eu quero ganhar o título, não adianta chegar na final e perder, porra. Exatamente. Não, Na e gestão vamos dele não fazer. ganhou nada, né? Não, Oi? e detalhe, fazer uma passadinha rápida aqui pela temporada. Qual foi o jogo? A gente teve o quê? Se for contar mesmo, assim, que o time jogou bem. Jogou bem. 3, 4 jogos, cara. Acho que mais ou menos isso, sabe? E o primeiro tempo do Corinthians, que nem dá para considerar um jogo inteiro. Não. Contra o Palmeiras. Não dá para. Teve o Palmeiras no outro no jogo do Morumbi. Na final da Paulista, né? De 3-1, que foi humilhado depois, porque também acovardaram novamente, né? Porque Atlético Paranaense. Foi o primeiro jogo do Brasileiro. Pois é. 4. Red Bull Bragantino. Teve o da Sul-Americana também, né? Avaí. Cara, a gente conta na mão. Uma mão cara. É muito complicado. A gente tem que entender o seguinte: o São Paulo tá um time mais brigador, etc., como todo mundo fala, ótimo. Mas assim, tem que ser uma coisa constante, cara. Não adianta nada você se matar para ganhar. Nós, o São Paulo hoje, se mata para ganhar do Ceará e do Atlético Goianiense, com todo respeito a esses clubes, cara. E a gente é humilhado pelos que estão na frente, que é o Palmeiras, que é o Flamengo. O Flamengo veio na casa do São Paulo com um time reserva e jogou. Nossa, cara. Não, os caras estão batendo em nós faz uns 6 jogos já. Então, o Flamengo faz Sem quanto dó. tempo que a gente ganha do Flamengo, cara? Sem dó. Entendeu? Não, então, assim, 6 jogos a gente perdeu todos. Exatamente. Aí chega numa final contra o Independente Del Valle, que a gente fala, poxa, é um time que está ali na mesma, né, no mesmo momento do São Paulo ali mais ou menos e tal, e a gente consegue. E eu ainda vi muitos repórteres e podcast e tudo falando não. O São Paulo, quando jogou contra times que jogam igual o Independente Del Valle, Fluminense, etc., jogou muito bem. Então o São Paulo vai ir bem na final. E aí, cara? Ficaram olhando os caras jogando, cara. Ou teve um momento do jogo, Levaram Independente Del Valle dosou o jogo, cara. Levaram o Lé do Del Valle. Levaram o Lé do O Lé do Del Valle. Exatamente, cara. Os caras dosando o jogo, sabe? Deram uma segurada no jogo. Tiraram o pé ainda. O jogo. Para, né, cara? Para. Vocês conseguem falar que foi o pior em campo ontem? O pior em campo? Cara... acho que foi o time difícil, todo. Hein? Difícil, mas se eu fosse colocar alguém... Cara, é pior que é difícil, porque assim, eu fico entre o Diego Costa e o Pablo Maia. Mas aí eu fico... Caramba, mas o Pablo Maia era o cara daquela bola do primeiro gol, por exemplo, ou não? Mas eu tô entre os dois ali, cara. Eu acho que o Diego Costa e o Pablo Maia destoaram, assim. Porque o Pablo Maia não fez nada no jogo, nada. Uma marcação, eu fico com o Nestor. Nada. Eu sonhei com esse lazarento, cara. Você joga assim no pote, tira um e você vai escolher o pior. Pode ser qualquer um desses aí, cara. Ô, Fábio, eu falo Nestor porque eu sonhei com ele, cara. Pô, cara. Com ele andando em campo, com aquela moleza e querendo brigar com os outros, sem jogar, sem acertar um passe. Puta, cara, que ódio. Sabe uma coisa que eu já vi em muitas entrevistas e outros times, etc., e aquelas entrevistas de jogador técnico, né, falar de futebol, é que assim, os jogadores também percebem em campo como que o jogo está desenrolando, sabe? E ontem os jogadores do São Paulo olhavam aquilo e parecia que estava gostando, cara. Em vez de alguém falar, pô, a gente está mal na marcação, vamos fazer uma marcação-pressão, vamos para cima dos caras. Não, cara. Ou Luan. Né? Faltou o Gabriel Neves ou o Luan ali.
Não, o Gabriel Boa Neves forma, ali né? ontem tinha feito muita diferença. E o Arboleda também. E o Arboleda também. Cara, E o Léo e o infelizmente, Diego Costa vinha tão bem, né, cara? Isso que não dá para entender, né? Sentem demais jogo decisivo, né, cara? O primeiro gol, o Diego Costa chutou a bola em cima do atacante dos caras e sobrou pro cara fazer o gol. Pois é, cara. Absurdo. Um absurdo. E o segundo, o cara entrou sozinho. O cara lançou a bola, o outro recebeu, teve tempo de olhar para a área e tudo, e o outro entra sozinho no meio ali da grande área e faz o gol, cara. É lamentável, é muito acovardado o time. Nossa, sente, né? é lamentável, cara. Mas é isso, Por isso meus que eu amigos. falo, por isso que eu falo que a gente tem que mudar esse time aí, cara. De um jeito ou outro tem que mudar, tem que fazer uma reestruturação aí, parecer proposta, não sei quem vai querer comprar esses caras aí, mas vende, cara, empresta, faz troca com o time. Tem que mudar. Mas renovar com o Tem que jogador mudar. do estilo do nível de Igor Vinícius, aí você também não Não, pode cara, esperar é outra lá. coisa, né? Renovar com esses caras aí, que esses caras estão. Quantos anos no São Paulo aí ganharam nada e renovaram com esses caras? Porque um cara bate bem o pênalti, porque cruza bem, vai dar assistência. Pois Mas não é, é só isso. pois é. Futebol, Esse é o pô. problema, Fabião. Mas Esse quem é o cruza problema. bem? Futebol não é isso. Dizem que o Reinaldo cruza bem. 35 para acertar uma. É isso que eu ia falar. E outra coisa, você vê como a diretoria é populista, porque renovaram com o Igor Vinícius bem naquela época que estava todo o Away em cima dele, porque ele fez sei lá, 2, 3 jogos bem, chegou na área e bateu uns Cara, pênaltis É Igor Vinícius. O cara, quantos anos tá no São Paulo? Uns 2, 3 anos, pelo menos, não tá? Porra, ele jogou 2 jogos antes de renovar o contrato. Já querem renovar com o cara, pô. E a gente fica refém de Igor Gomes, né? Cara, mas aí eu acho que esse aí não vai nem ficar. Espero. Só falta renovar com esse cara, né? Esse ameba aí. Pois é. Mas é isso, meus amigos. A gente tinha que fazer esse vídeo aqui. Ontem o clima estava muito difícil, né? Mas deixar nossa revolta aí, nossa indignação, porque é triste e frustrante o que mais uma vez os São Paulinos passam. Eu ainda estou revoltado, indignado, qualquer palavra que você quiser usar, que eu estou usando até uma outra camiseta que nem é de São Paulo. Véio. E raiva que eu estou. Tá de preto, tá de luto. Tá de luto. Não, é porque isso aqui... isso daqui não me faz passar vergonha, não faz nada. Eu coloco no rádio ali, eu vou num show, ponho show ao vivo, eu escuto e não sinto raiva nenhuma. Não tem problema nenhum. Esses caras não me fazem passar vergonha. Pois é. O São Paulo faz, Doglão. E parece que gosta. Pra caralho. Se eu sair com a camiseta do São Paulo na rua aqui no interior de São Paulo, os caras vão ficar dando risada da minha cara aqui. Pois é. O São Paulo e o torcedor de São Paulo virou motivo de chacota, né, cara? É a piada. Entre os grandes, acho que só o Santos aí que está numa situação também bem complicada, mas assim, eu estava vendo os lances ontem, rapidinho aí, antes de finalizar o vídeo. Cara, eu estava vendo os lances ontem do Corinthians, né? Dos gols. Cara, como que o Corinthians, com aquele monte de dívida, consegue montar um time que tem criação, que tem infiltração, aumentando a dívida também, tudo? né? Aumentando a dívida também, né? Também, mas assim, Fabião, se você depois consegue pelo menos título, Libertadores, etc., aí você vai amortizando isso. Mas aí é o risco, né? É o risco que corre, exato, também tem isso. Mas a gente não consegue nem isso, Fabião. Esse é o ponto, entendeu? A gente contrata mal, a gente paga muito, a nossa folha salarial é alta e a gente continua com os times horrorosos, cara. Mas é isso que eu falo. A gente vai querer entrar em dívida, mas para entrar em dívida você tem que ter um time que bata de frente lá e que chega numa Libertadores, chega na final do Copa do Brasil, que ganha uma premiação, que ganha títulos. Isso não é certeza que vai virar também. Daí não vira um time... Fica com o time daqui uns 3, 4 anos aí pagando salários milionários, mais de 1 milhão aí para os caras aí, e depois? Só não falar do Batuqueiro, né? Cara, o Atlético Paranaense está na final da Libertadores. Exato. Com Vitor Bueno e Pablo. Atlético Paranaense, final de Libertadores. Nem lembra Vitor Bueno e Orejuela. Pablo. E Orejuela. Mas é isso, meus amigos. Nosso tempo está acabando aqui. E é isso. Compartilhem aí, pessoal. Deixem seu comentário aí sobre mais essa decepção do São Paulo. E voltamos, né? Voltamos aí próximo depois jogo, com os vídeos. América ou Curitiba? América, né? Dia 6, né? Dia 6. Que é o jogo que
que foi mudada. Final de Não, feira. o outro que foi mudada a data, né? Não, esse é o América. Esse Em é o Belo América. Horizonte. Que também vai ser difícil, hein? 6 pontos nesse jogo aí, vale 6 pontos. Né? Exatamente. Mas a gente volta aí com as notícias depois do que vai acontecer, né? Provavelmente vai ter algum desenrolar quando o time voltar para São Paulo. Enfim, depois voltamos no pós-jogo, pré-jogo, como a gente continua fazendo aqui. Valeu. É isso, galera. Um abraço. Obrigado, E bom abraço. final de domingo aí. Valeu, pessoal. Valeu.